Então, as aulas vão ficar gravadas, né, dentro da disponibilidade de vocês. Eu não sei como é que funciona do ponto de vista do aluno, mas como minha esposa ela está fazendo farmácia aí na UFAM, então ela disse que ela consegue verificar o plano de ensino dos professores dentro do e-campus. Então, estou disponibilizando, eu vou falar aqui um pouquinho do plano de ensino, né, que é a nossa, nosso ponto de partida, tá? Então, primeira coisa, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se vocês já conseguiram ir ao FAM, né? Vocês são da turma que não conseguiu entrar ainda por conta do Covid, não chegou aí na UFAM? Não assistiram aula ainda ou não? Como é que é? Estou meio perdido aí. Teve só uma semana de aula na UFAM mesmo pra gente. Ah, tá. Então vocês são bem calouros mesmo, né? De UFAM. Calouros de UFAM, né? Tem uma coisa boa para vocês, né? Que é assim, vocês podem recuperar esse tempo perdido muito rápido mesmo. Depende um pouco de vocês, mas a gente vai dar, acho que vão ser 6 semestres em 2 anos, mas praticamente assim, vão ser 3 anos em 2 anos. Puxado, mas a gente consegue, né? Então, eu sou o professor Edson, a minha formação é assim, eu tenho 2 graduações, a primeira graduação foi em computação, que eu entrei na UFAM em 87. Obviamente, vocês não eram nascidos, né? Depois eu fiz o mestrado em banco de dados e fiz o doutorado em redes. Estou fazendo as contas aqui, esse doutorado já vai fazer 20 anos. Ano que vem, eu acho que já faz 20 anos de doutorado. É muito tempo. Bom, além disso, também tenho uma outra graduação, sou psicólogo, né? Também fiz na UFAM. Então, por isso que eu digo para vocês, ó, dá para recuperar esse tempo perdido e tempo perdido não é bem tempo perdido, né? É um tempo que vocês podem aproveitar bastante. Então, quando eu entrei para fazer, quando a gente entrei para fazer computação em 87, a gente todo semestre tinha uma greve, ou quase todo ano tinha uma greve, né? Então, uma greve era certa. E a gente teve uma greve que perdeu um semestre todo. E nós optamos por ter mais um semestre, ou seja, a gente ficou um ano a mais do que era esperado dentro da universidade. Um por desejo nosso, outro por conta de greve. A greve prejudica? Prejudica. Tá? Prejudica o andamento. Em geral, o pessoal da computação não para. Tá? Mesmo todas as greves, a gente vai dando aula e agora parece que menos ainda a gente vai parar. Então, mas isso não faz muita diferença na carreira de vocês. Se eu passar um tempinho a mais, vai fazer diferença no bolso de vocês, mas não na carreira, né? A carreira ela vai depender do quanto você se esforça. Então, quando eu entrei para fazer psicologia, em vez de a gente iniciar no começo do ano, março, fevereiro, março, né? Hoje a gente está iniciando em janeiro, né? Para tentar recuperar. A gente começou em junho, né? E a gente, depois de um ano e meio, a gente teve 2 anos, a gente teve uma greve de 4 meses. Quer dizer,
Então, mas ainda assim, né, eu consegui formar em menos tempo do que era o exigido. Então, em termos de cronológico, eu formei em 5 anos e um mês. Eu entrei em junho e finalizei em julho. Né? Em termos de. Então, é bom a gente pensar cronologicamente. Agora, como é que a gente aproveita esse tempo? Então, não se assustem, ou vocês acharem que, porque eu vou fazer na faculdade X, porque a gente vai terminar em menos tempo. Não adianta nada você terminar uma faculdade em menos tempo, certo? Se você não tem a base para ser um pouco profissional. Então, você pode ter um monte de professor, de profissionais aí que terminaram a faculdade em menos tempo, e aí? Não consegue emprego. O que adiantou terminar em menos tempo? Né? Mais importante é vocês entenderem a lógica do que é uma graduação. A graduação é para vocês terem conceitos que vão servir para a profissão de vocês. Ok? Então, quando lá na computação os nossos professores disseram: olha, se vocês ficarem mais 6 meses, vocês vão pegar mais disciplinas com mais conteúdo que vocês vão aproveitar, a minha turma toda, beleza, vamos ficar mais 6 meses. Né? Topou. Porque a gente estava focado em ser um excelente profissional. A faculdade não é é diferente do ensino médio, né? Que você tem um prazo ali para terminar, não. Esse prazo ele pode ser um pouquinho mais elástico. Então, meu sobrinho, que entrou comigo também, eu entrei em computação, eu entrei em psicologia, ele entrou em computação. O curso de engenharia de computação são 5 anos, de psicologia são 6 anos, certo? Aí ele foi fazer um ano de intercâmbio, ou seja, para ele formar junto comigo, né? Mas como vocês sabem, na engenharia, pouca gente consegue formar em 5 anos, normalmente 5 anos e meio. Mas ele formou agora, formou muito bem, o TCC dele foi super elogiado, e ele foi trabalhar na Finlândia, está com emprego garantido, ganhando em euro. Valeu a pena ele ficar mais um ano fora na faculdade, que ele foi fazer intercâmbio? Valeu. Para ele, valeu. Porque agora ele está ganhando em euro. Então, é isso que vocês têm que ter essa mentalidade, de assim, o que eu preciso para ser um excelente profissional, não para ter um diploma. Ter um diploma é o primeiro passo, mas não é o mais importante. O diploma ele é a consequência. Então, o objetivo de vocês não deveria ser um diploma, e sim uma formação da melhor forma possível. Né? E formação, hoje em dia, tá? Não é uma formação que depende exclusivamente do professor. Vai depender do que vocês querem para a vida futura de vocês. Tá? Então, eu tenho um filho que está na graduação, né? Não aqui na Federal do Paraná, e tem um outro que está fazendo o terceiro ano, e ele quer passar para o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, o que acontece? Ele está desde o ano passado estudando, hoje ele tem aula, né? Está fazendo aula online, vai viajar vai morar em outra cidade para fazer o cursinho para o ITA e vai se virar, porque o propósito dele é esse, né? Porque ele sabe que se ele estudar no ITA, ele vai
atingir o que ele quer como prioridade dele. Né? Então, isso depende de quê? Depende de mim? Depende do professor? Não depende de nada. Né? Então, o que eu disse para ele, eu vou dizer para vocês: olha, o professor vai te dar as mesmas aulas, o material é exatamente o mesmo, na mesma hora. Que vai fazer você passar para o ITA não é o professor, não é o cursinho, porque senão todos do cursinho passariam. Bastaria assistir a aula. Então, quem vai aprovar vocês, quem vai formar vocês, não é o professor Edson, é o quanto vocês querem esta disciplina. Qual é o propósito de vocês nessa disciplina. Ok? Certo? Tudo bem até aí? Tudo, professor. Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Tá. O pessoal que estava no semestre passado está começando a sair lá do grupo, do Telegram. Estava parada. Quiser assistir, pode ficar assistindo. Pode ficar tendo as aulas, vão ser as mesmas. Então, me perdi. Poxa. Bom, enfim. Então, vocês têm que saber isso. Agora, não adianta vocês entrarem numa universidade, como a UFAM, e dizer assim, eu não quero aprender coisas novas, eu não quero fazer coisas diferentes. Faz sentido ficar, perder tempo na UFAM para fazer as mesmas coisas que vocês querem. Então, aqui, o curso é um curso que a gente vai ensinar técnicas, que vocês vão ter que aprender técnicas. Né? Vão ter que tirar alguns vícios que fazem, que geram uma dificuldade muito grande lá no final. Né? Que tipo de dificuldade que vai gerar? Primeiro, computação, você trabalha em equipe. Não é uma profissão como arquiteto, né? Onde você vai lá, desenha, ou design, você não precisa trabalhar em equipe. Obrigatoriamente, na computação, você vai trabalhar em equipe. Por quê? Você vai lidar com o sistema operacional, você vai lidar com banco de dados, você vai lidar com web design, você vai ter que lidar com redes, você vai ter que lidar com segurança. Cara, a gente não é bom em tudo, não. Né? Eu sou um cara meio louco, mas então eu sei um pouco de banco de dados, porque foi minha graduação, meu mestrado foi em banco de dados. Eu sei redes, né? Mas eu não sei nada de sistema operacional. Eu sei muito, eu sei o básico de segurança, né? Eu sei o básico de arquitetura, sei o básico de sistema operacional. Quando eu digo não sei nada, é porque eu não sou especialista nessa área. Eu sei zero de design, de web design, né? De fazer uma página bonita, eu não entendo isso. Entende? Então, se eu quero desenvolver uma aplicação, eu vou ter que chamar um cara de web design, eu tenho que chamar um cara que trabalhe com segurança para montar uma boa equipe. Então, entendam isso, que se eu vou trabalhar em equipe, eu preciso que essa equipe fale a mesma linguagem, fale a mesma língua, ou seja, que a gente tenha planos e protocolos que sejam entendidos por todos. Então, quando o professor Edson diz, não usa tal coisa, usa assim, faz um código mais legível, é porque vocês têm que entender que isso faz parte do aprendizado de vocês para trabalhar em equipe. Certo? Ninguém constrói um Facebook sozinho. Né?
Ninguém constrói um WhatsApp sozinho, ninguém constrói um Waze sozinho, não existe isso, certo? Por mais simples que seja o seu, a sua proposta de aplicativo, de aplicação, você não constrói sozinho. Tá? Então, se você pensar em trabalhar sozinho, esquece. Tudo bem? Tá bom. Então, é um pouco isso que a gente vai tratar aqui neste AED2. A ED1 vocês fizeram com o César, né? Foi, né? Uhum. Coitados. Foi. Isso, professor. Tem que falar que está gravando, né? Esqueci disso. Né? Mas o César é gente boa, cara. Mas a metodologia dele é um pouco diferente da minha, tá? Eu sei porque a gente deu uma disciplina juntos, né? E ele vai lá, mostra código, mostra como é que funciona, né? Parece que é bonito isso, né? Só que, não sei se ele fez assim com vocês. Só que a gente tem que entender, assim, eu parto sempre do princípio, assim, que a computação, ela é você pensar em uma proposta de solução para um problema. Só que este problema você tem que entender primeiro como é que é o problema. Não é? Não é mais ali, faça uma lista encadeada, para ler 10 números e coloca numa lista. Isso não é um problema. Isso é um exercício. O problema pode ser, eu tenho uma entrada de dados, né, que eu faço venda de ingressos, tá? E eu preciso alocar essas pessoas em grupos específicos. Como é que eu vou usar isso? Eu posso usar uma lista, beleza. Mas eu tenho um problema, que é alocar pessoas em grupos específicos. Este é o problema. Né? Então, eu tenho que ter o raciocínio de como é que eu vou resolver este problema. Lista encadeada é só uma ferramenta, é só uma técnica. Então, vocês precisam praticar resolução de problemas. Ok? Tudo bem? Tudo. Beleza, então. Como é que funciona? Como é que vão ser minhas aulas? Bom, eu vou confessar a vocês, no começo eu odiei essa história de querer dar aula online. Porque a minha aula ela é muito interativa. Então, eu uso muito a lousa. Uso muito, não é pouco, não. Na verdade, eu usava 100% de lousa quando eu estava na aula online, presencial. Né? Que assim vocês não dormem. Porque a minha voz é uma voz para você dormir. A minha voz é baixa, então vocês dormem. Sei disso. Né? Mas eu com a lousa, né, eu na sala de aula, eu tive que me adaptar a essa nova modalidade. Então, é tão difícil para vocês, talvez seja mais difícil para mim. Porque vocês têm que lembrar que eu estou desde 94, então são 25 anos, mais ou menos, 26 agora, 27, dando aula de forma no quadro. Né? Já saí do quadro para as transparências, das transparências para PowerPoint, né, slides,
no slide, voltei para o quadro, voltei para slide, voltei para quadro. Né? Nesse meio do caminho, eu nunca pensei em dar aula online. Né? Mas a gente vai se adaptando. Então, nesse meio do caminho, a gente vai buscando conversar. Então, uma das coisas que vocês vão anotar aí, por favor, anotem na vida de vocês, com o professor Edson. Nenhuma pergunta é pergunta boba, certo? Todas as perguntas que fizerem, eu vou responder. Agora, se vocês não fizerem nenhuma pergunta, assim, eu não quero fazer uma pergunta que eu estou muito tímido. Danou-se. É prejuízo para vocês. Prejuízo mesmo, tá? Porque eu não entendi tal coisa, ok. Você não entendeu? Pergunta. Se deixar passar, esquece, tá? Vocês vão ter trabalho dobrado, dobrado, tá? Então, me perguntem, parem a aula. Me perguntem, mas o professor só vai atrasar a aula? Não vou atrasar a aula. Não se preocupem, tá? Eu tenho vários pontos aí durante o semestre que eu posso recuperar, entre aspas, aulas perdidas. Uma aula perdida é uma aula que ninguém perguntou nada, porque eu tenho certeza que a minha didática não é a mais maravilhosa do mundo, onde eu falo uma coisa e todo mundo entendeu. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é perguntar. Tá? Não entendeu? Não entendeu. Eu tento explicar de outra forma. Ok? Perguntem. Levanta a mão, põe lá o. Opa, levantou a mão. Opa, tá lá, aparece para mim. Ó. Né? Levantou a mão. Beleza. Tá? E eu respondo. Sem nenhum problema. Tá? E não se intimidem. Porque, assim, o aprendizado é diferente do ensino. O ensino, eu estou ensinando. Né? Eu estou ensinando de um único jeito para todo mundo, mas vocês aprendem de forma diferente. Então, se você demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, que o seu colega é você. Então, pergunte, tá bom? Não sei se vale para todos os professores, mas vale para o professor Edson. Eu não vou me, em hipótese alguma, eu perdi o raciocínio. Não, paro, respondo, pergunto, está tudo bem, continuo. Tá? Segunda coisa, não deixem de fazer os trabalhos. Muita gente, 100% dos que não fizeram o primeiro trabalho, desistiram ou foram reprovados. 100%. Tá? Ai, mas eu tenho 3 trabalhos, professor. Eu vou fazer o segundo, o terceiro e vou pegar a nota da prova final e vai dar tudo certo. Não vai. Não vai dar certo. Tá? Porque o primeiro trabalho é difícil? É. Então, já vou logo dizendo. Mas o segundo trabalho ele é mais difícil do que o primeiro. E o terceiro é mais difícil. Porque é uma evolução. Eu quero verificar o quanto vocês evoluíram. Não é o quanto vocês sabem fazer o que vocês sabiam antes de entrar na disciplina. Tá bom? Tudo bem, Conceição? Só faz assim que tá tudo bem. Tá? Que ela tá com uma carinha assim preocupada. Tá? Bom. Então, a segunda dica é: façam o trabalho. E
entreguem. Ah, eu não terminei. Bom, se você não entregar, vale quanto teu esforço? Zero. Não entregou, não tem como avaliar. Então, todo o esforço que você fez, você está jogando ladeira abaixo, buraco abaixo. Ah, mas eu tenho vergonha. Ok, entrega. Né? Porque, vamos lá, vamos supor que você tenha tido um surto, né? E esse trabalho você não conseguiu terminar, mas o professor Edson corrigiu, ele valeu 3. Bom, certo? A chance de você tirar 23 pontos ainda é boa, né? Então você vai precisando muito menos para a prova final, né? Então, 23, deixa eu fazer minha conta aqui, 23 dividido por 3 dá 7,6 vezes 2, 15,3 dividido por 3, 5,1. Passei. Agora, se você tirar zero, não vai passar. Nem que queira. Vai ter que fazer um outro trabalho. Deu para entender a lógica? Vocês são de exatas. Então, se eu deixar de entregar um trabalho, eu vou ter que fazer outro trabalho, que vai ser mais difícil. Então, não cabe na minha cabeça, nem de pessoal, nem de TI, nem de psicólogo, que a pessoa queira trabalhar mais do que deveria. Tá? Bom, deixa eu continuar aqui. Então, são 2 avisos que a gente vai dando. Vamos lá. Então, segunda, quarta e sexta são nossas aulas. Tá? Horário de atendimento, qualquer coisa que vocês queiram falar, coloquem no grupo do Telegram. Por que no grupo do Telegram? Tá? Vocês viram, entraram no Telegram, vocês viram que tem todas as discussões anteriores lá. Vou ficando, né? Todas as dicas que eu vou dando e vai ficando lá. Tá? Então, é importante vocês estarem vinculados ali ao Telegram. Vocês viram que alguns alunos estão saindo hoje, né? Esses são os alunos do semestre passado. Aí se tocaram, opa, eu estou no grupo do Telegram, beleza. Então, lá eu não fico dando bom dia, mandando florzinha. Não. Eu coloco as informações, como eu coloquei hoje, ó. A aula vai já começar. E no Telegram você pode ver tudo que aconteceu antes do grupo, se eu deixar, né? Então, como eu estou deixando, que é o meu objetivo, Felipe, peraí, Felipe, deixa eu ver qual é o grupo do Telegram. Já mandei lá no chat. Já enviamos o link aí, professor. Já enviaram? Beleza, Aham. já estava procurando aqui. Tá? Eu só sei fazer uma coisa por vez. Favaris, pronto. Então, esse ambiente virtual dá essa vantagem, né? A gente poder resolver as coisas mais imediatamente. Tudo bem? Bom, então, qual é o nosso objetivo?
Nosso objetivo é ir para além, do AED1. Ou seja, se eu usava ponteiros, 2 ponteiros, agora eu posso usar até 1000 ponteiros. Já era difícil, professor, com um ponteiro só, né? Agora, com 1000 ponteiros, vai ser mais difícil ainda. Beleza, é assim mesmo, né? Se não for para ser difícil, né? Não vale a pena, nem sair de casa. Tá bom? Então, a gente vai ter lá formas diferentes de implementação de algoritmo. O uso de técnica de divisão e conquista. Algoritmo de busca e ordenação. E estruturas avançadas de dados. Ok? Mais ou menos, tá? Então, eu digo assim, mais ou menos porque a gente vai, né? Pode acontecer algum incidente. Mas, enfim, a gente vai ter esse conteúdo programático. Até o dia 21, né, a gente vai trabalhar numa revisão, e é só uma revisão, é só para vocês mostrarem que ainda lembra o que é um ponteiro, o que é uma recursão. Tá? Depois a gente começa com método de ordenação. Tá? São vários métodos de ordenação. Hashing. Tá? E aí, lá pelo dia 14, ou seja, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai entregar o primeiro trabalho. Ok? Então, por isso que eu estou dizendo, ó, este primeiro trabalho, ele é mais próximo do que vocês já conhecem. Aí a gente começa a falar dos conceitos, a segunda parte de conceitos de AED2, que são as árvores. Então a gente começa com árvores binárias, depois a gente vai, que está errado, que era 14/3, está errado aqui, mas enfim, não vai fazer muita diferença. Árvores binárias, grafos, árvores binárias de busca, árvores balanceadas, tá? Ó, tá vendo? Tá faltando do dia 14 aqui, ó. 14/3, tá errado aqui, ó. Mas enfim. Vai fazer muita diferença, tá? Árvores AVL, e aí tem a entrega do segundo trabalho prático, que é sobre árvores, ainda de árvores binárias, tá? Depois, isso é lá pelo meio de março. Depois a gente expande essas árvores para o conceito de árvores multi-way. Aí é que a gente pode trabalhar até com 1000 ponteiros, tá? E lá pelo dia meio de abril, né, a gente entrega o terceiro trabalho. E aí a gente vai falar de árvores patrícias, que vai ser o trabalho, que não é fácil, tá? Da prova final. Mas, professor, o senhor disse que a prova final, o senhor disse lá no e-mail, que você tem uma forma de contar a sua prova final. É verdade, né? Então, por exemplo, vai ser um ponto para quem está online,
por mais de 1 hora, vai ser mais um ponto para quem está online com a câmera. Professor, não tenho câmera, tudo bem. É uma escolha sua, né? E mais um ponto para quem interagir, tá? Interagir não é só dizer bom dia, não, é fazer perguntas ou responder perguntas, isso é interação. Então, com isso, vamos supor que, deixa eu ver aqui, o Gustavo, ele gosta de assistir de lado, né, Gustavo? Bom, É que são dois monitores aqui. não, porra, tá vendo só? Alta tecnologia. Gustavo, ele fez tudo isso em todas as aulas, beleza? Então, ele vai ter a nota lá, são mais ou menos umas 40 aulas, ele vai ter 120 pontos. E esses 120 pontos vai valer nota 10, ou seja, a cada 12 pontos, um ponto. Ah, aí o João Vitor, ele é mais tímido, ele não fez os 120 pontos, mas ele fez, pegar múltiplo de 12 aí, ele fez 60 pontos. Beleza, né? 60 pontos, se eu dividir por 12, vai ser 5. Essa vai ser a nota dele. Beleza. Essa é a possível nota dele na prova final. Ok? Tá. Deu para entender? O Gustavo está com 10 porque fez essa participação. Beleza. Então, ele pode até não conseguir, não ter isso como forma de se livrar de um terceiro trabalho. Vejam, mas é muito pouco provável, acontece, tá? Que um aluno, que aconteceu no semestre passado, um aluno que esteja todas as aulas, participando de todas as aulas, não entregue os trabalhos. É pouco provável, mas acontece, tá? Neste caso, então, o Gustavo leva vantagem, tá? Porque ele vai ficar com 10 na prova final. Tranquilo. Então, ele só precisa tirar pelo menos 5 de média parcial para poder ir para 10 menos 5. Precisa tirar 2,5 de média parcial para poder passar. É a estratégia dele, é a estratégia dele. Cada um tem a sua. Estou fazendo conta aqui de cabeça. Ah, mas o João Vitor, ele precisa tirar 7, e não 5, mas ele só conseguiu 5. Então, ele vai ter que fazer o trabalho, né? Para poder alcançar o 7, para poder passar. Cada um com a sua estratégia, certo? João Vitor, eu estou só dando o exemplo, tá? Estou dizendo que você é assim, não. Só para dar o exemplo. Então, É porque eu tô pensando. o O que o trabalho ele é professor. para substituir, vai servir para substituir a nota parcial, a nota final. Beleza? Então, com isso, fica a critério de vocês abrir a câmera, fica a critério de vocês, ou a responsabilidade de vocês, participar, estar presente ou não estar presente. Não vai depender de mim. Não é uma obrigação que vocês têm comigo. É uma obrigação que vocês vão ter com vocês. Cada um decide o que quer fazer da vida. É assim que o professor Edson trabalha, sob responsabilidade de cada um. Beleza? Tudo bem?
Então, eu não cobro presença, você vem se quiser, certo? Mas eu bonifico aquelas pessoas que querem participar mais, que querem, como é que eu vou dizer, evoluir no sentido de, professor, eu sou tímido. Ok, você é tímido. Eu também fui tímido, né? Principalmente porque a minha voz é assim. Então, eu não consigo falar mais alto que todo mundo. Então, sempre fui muito introvertido, tá? Como é que eu me tornei professor? Posso contar essa história depois. Mas eu ia em todas as aulas. Fala, João Gonçalves. Professor, não entendi esse negócio dos 120 pontos. Como é que vai ser? É 1,2 na prova final? 120 pontos é muito ponto. Lucas, já respondo, tá, João? Lucas, qual é a pergunta? Eu queria saber se vai ter alguma coisa presencial nesse período, ou se vai ser só remoto mesmo, tudo. A gente vai ver isso depois da revisão, tá? Depois da revisão, a gente vai ver como é que vai estar a situação lá, se a gente vai fazer presencial alguma coisa. Porque a notícia que eu tive foi que a FT, Faculdade de Tecnologia, ela optou por não ter nada presencial nesse primeiro mês, né? Então, essa foi a primeira informação que eu tive. Se ela optar por permitir fazer isso, a gente vai ter aula. Deixa eu explicar aqui para o. Mas, mesmo as aulas, né, mesmo as aulas presenciais, eu vou dar um jeito de gravar. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito de gravar. Tá? Enfim. Mas, em princípio, vamos trabalhar no presencial. Beleza? Bom, então, João, nós temos mais ou menos umas 40 aulas, tá? Em cada aula, você pode conseguir até 3 pontos. Ah, como é que o professor Edson vai contar isso? Vai depender dessas conversas que a gente está tendo. Por exemplo, hoje, você já está com 3 pontos, né? Deu para entender? Então, vamos supor que lá no final, aí eu vou normalizar. O que é normalizar? Ah, o cara que mais tirou, que mais participou, que mais esteve presente, etc, etc, fez 90 pontos, certo? Nas 40 aulas ele fez 90 pontos. Estou só fazendo um exemplo, tá? 90 pontos, beleza, certo? Esse cara vai ficar com nota 10. Ah, mas o Joãozinho lá, o outro João, o Jander, ele não pode participar de todas as aulas, ele adoeceu, não sei o quê, tarará, né? No final das contas, ele fez 80. Qual é a nota dele? Aí eu vou pegar 80 dividido por 90, a nota dele vai ser 8,8. Deu para entender? É proporcional, Entendi. entendeu? Ah, a Caroline, ela fez 55. Ah, como é que é? 55 dividido por 90. Ela vai ficar com 6,1. Né? Cada um, só que, só que vocês só vão saber qual é essa nota lá no final. Eu posso ir até colocando. Né? Com isso fala, Gustavo. Como que queria que
que essa nota ia funcionar se tiver no presencial. Igualmente. Com o negócio da câmera e tal. Não, por exemplo, se a gente vai para presencial, você está lá, não precisa nem ter câmera, né? Aí já Tá. conta os 2 pontos, Uhum. entendeu? Beleza? Assim, não é que a aula vale 3 pontos. Pode ser que ninguém queira abrir a câmera, certo? Então, ninguém abriu a câmera. Beleza, quanto é que valeu a aula? 2 pontos. Porque ninguém vai atingir os 3 pontos. Vocês podem combinar entre vocês aí e boicotar o professor Edson. Pode ser? Pode. Entendeu? É o direito de vocês. Só que se eu estou buscando melhorar minha nota, né? Cada um com seu cada um. Já disse, cada um tem suas estratégias. Eu não vou obrigar ninguém a abrir a câmera, né? E também não vou dizer que todo mundo tem que participar. Não. Cada um com suas estratégias. Pode ser que você queira descartar essa nota, ou seja, eu tirei 10, 10 e 10 nos 3 trabalhos. Não, tá bom, para mim tá ótimo. Eu tirei 9, 9, 9 nos 3 trabalhos. Estou muito feliz, não quero saber. Então, não vou mais assistir a aula. Tá bom, cada um com a sua estratégia. Né? Vocês sabem que aluno que tira nota acima de 8, é 8 ou 8,5? Acima de 8, como média, ele repete essa nota na prova final. Então, é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, vamos supor que a Caroline ficou com nota, por essa formulazinha, ficou com nota 6,1. Né? Mas ela fez todos os trabalhos, tirou 9 de média de todos os trabalhos. Qual vai ser a nota da prova final dela? 9. Né? Vai ser sempre a maior, nunca a menor. Tá? Deu para entender? Ok. Oi? Acho que ela disse que deu sim para entender. Ah, tá. Então vamos lá. Então eu não faço assim, eu não vou obrigar a chamada, dizer, professor, eu não quero assistir nenhuma aula. Não interessa, entregou os trabalhos, você vai ser aprovado. Você não entregou os trabalhos, você vai ser reprovado. Por falta. Normalmente por falta. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou falar o nome de vocês só para registrar quem está presente. Mas isso eu não contabilizo como nota, como presença. Não sei se deu para entender para vocês. Certo? Por exemplo, o Alexandre, ele não está... ele está presente aqui, mas ele está hoje, aí precisa viajar, vamos supor que ele seja militar, vai ter que ir lá para a fronteira, não sei o quê, enfim. Tá? Ele não pode participar de todas as aulas presencialmente, nem online, né? Ele só assistiu e entrega os trabalhos. Beleza, então ele assistiu 5 aulas, mas ele foi muito bom nos trabalhos. E aí ele conseguiu nota para passar. Conseguiu nota para passar? Não é fácil, mas é possível. O semestre passado foi exatamente isso. Tem um aluno que o cara tirou excelentes notas, assistiu menos da metade das aulas. Aqui, ao vivo, deve assistir todas as aulas sozinho. Então, beleza.
Eu não vou reprovar esse cara porque ele não veio assistir minhas aulas. Porque o meu objetivo não é que vocês assistam às minhas aulas, é que vocês aprendam o conteúdo que eu estou ensinando, né? E que vocês demonstrem que aprenderam o conteúdo. Entendeu? Eu não sou um professor chato que fica cobrando presença. Tem professor que exige que você esteja às 8 horas. A aula começa às 10, 10 e 1 ele está fazendo chamada. Quem não respondeu, azar. Né? Vai assistir a aula, mas perdeu a presença e reprova por falta. Eu não vejo, eu, professor Edson, não vejo vantagem nenhuma quanto a isso. O Lucas está no carro aí, ó, assistindo a aula. Olha aí, pegou o Uber. Quem quer dar um jeito, né, professor? Cara, quem quer dá um jeito. Entendeu? É isso. Tá? Não é por obrigação, é por estratégia de vocês de serem excelentes profissionais. Tá bom? Beleza? Bom, então vou só registrar aqui. Alexandre, Antônio, Antônio Presente. Ok, Leidson, professor. né? É isso aí. Tá. Bruno Moura, Caroline Soares. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí eu consigo ver mais gente. Vou dar aqui. Terá layout. Rapaz, é muita. Se eu consigo... Agora ficou mais fácil. Agora eu consigo ver todo mundo. Vou começar de novo. Alexandre Sena, Antônio Leison, Bruno de Moura, Carolino Soares, Conceição Barbosa, Evandro, Felipe Frache, Gabriel Henrique, Gustavo Augusto, Jander Libório, João Gonçalves. Já tive um aluno que foi Libório também. Esse sobrenome é, né? João Pedro, João Vitor Félix, João Vitor. Tem dois João Vitor Félix? Não, ele está duas vezes, né? Ele quer ganhar 6 pontos, né? Jonatas Lima, a Karen Letícia, Leonardo Pereira, Lohan, Lucas Gabriel, Lucas Gadelha, Lucas Leonardo, também está duas vezes, o cara quer ganhar 6 pontos. É, por causa da câmera. Eu sei. Maria Sara, Tiago Leite e Vinícius Fernandes. Alguma dúvida, gente? Não acabou a aula, não, tá? Só estou perguntando se tem alguma dúvida. Professor, só mais uma. Vai ter coisa no CodeBench? Alguma lista ou algo assim? Para ir treinando? Não. Não? Assim, Tá bom. como é que vão ser as avaliações? Vão ser 3 trabalhos. Tá? Esses trabalhos, eles podem até ser em grupos de até 3 pessoas. 4 não. Então, 1, 2 ou 3 pessoas. Tá? Eu não faço prova. Porque no dia a dia, vocês têm que saber resolver problemas. E não saber conceito. O conceito ele vai ser usado, decorar conceito. Não adianta. Né? Então, dizer assim, qual é a diferença entre um nó de uma árvore B, uma árvore B mais de uma árvore B? Né? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho algumas listas, viu? Falei, alguém.
Perfeito. Desistiu. A entrega dos trabalhos vão ser feitas no Colab Web. Tá? Isso tudo eu vou avisando também dentro do grupo do Telegram. Então, o Colab Web ele vai ser usado para vocês entregarem os trabalhos. Oi, Karen. Bem-vinda. Tá bom? Então, a entrega é naquele dia. Professor, o senhor pode receber meu trabalho depois da data? Não. Professor, o senhor pode adiar o trabalho? Fala, Leonardo. Professor, quanto tempo a gente vai ter? Quanto tempo mais ou menos a gente vai ter, tipo, para entregar os trabalhos? Quanto tempo para fazer eles? Bom, a pergunta é quase essa que tu está falando, né? Vou te dizer o que eu vou passar os trabalhos normalmente duas semanas antes eu passo o trabalho. Então, vamos supor que o trabalho é para entregar dia 25, tá? Dia 10 eu estou passando o trabalho. Tá? Ok, obrigado. Não tem nenhum problema. Professor, o senhor pode adiar o trabalho? Depende. Primeiro, se vocês me pedirem para adiar e todos concordarem com pelo menos 24 horas de antecedência. Ou seja, o trabalho é para entregar dia 25, até o dia 24 vocês podem conversar comigo. Então, vocês têm que entrar em acordo para que eu possa adiar o trabalho. Eu não adio o trabalho para uma pessoa. Ah, professor, só pode receber meu trabalho depois, porque eu estou doente? Não, não posso. Tá? Você tem que convencer todo mundo que o trabalho tem que ser adiado. Não pode ser no dia. Então, no dia 25, esquece. Tá? Não adianta nem botar, porque não vai ter. No dia 24, no dia 23, no dia 20, o professor, o trabalho está muito difícil. Dá para o senhor adiar? Dá. As aulas continuam normalmente. Tá? Então, segunda dica, outra dica que eu dou para vocês. Está chegando perto, eu boto o trabalho para ser entregue 11h55. Deu 11h40 da noite. Vocês não estão terminando o trabalho? Entrega. Tá? E publica como ele está. Porque senão ele vai valer 0. Então é melhor você ganhar 3, 4, 5 pontos do que ganhar 0. Tá? Primeira coisa que eu vejo nos trabalhos. Se tem todos os nomes das pessoas. Tem que estar no código fonte o nome das pessoas que estão fazendo o trabalho. A segunda coisa que eu vejo no trabalho, se tem break, se o trabalho tem break, que está fora do switch case, ferrou. É 0. O trabalho pode estar até funcionando, mas ele está fora da especificação. Tá? Então, não adianta dizer, professor, eu fiz eu, o Fernando e o Matheus. Fez o Edson, o Fernando e o Matheus. Mas só o Edson entregou e não botou o nome dos dois. Matheus e Fernando esganem o Edson. Entendeu? Então, vocês são responsáveis para saber se o código está lá, está o nome de vocês, não sou eu. Não adianta dizer depois, professor, eu fiz com o Matheus.
Não adianta. Tem que estar. Se ele fez, ele tem que saber se o nome dele está lá. Né? Ele tem que conferir se o que ele está fazendo está valendo para ele. É isso. Tá bom? Então, teve break, esquece. Né? Pode ter certeza que a nota vai ser abaixo de 2. Se eu vou procurar, a primeira coisa que eu faço é um search, né? O Ctrl C, o Ctrl F, né? Procura break. Se encontrei break, eu já nem olho o código. Mas por que, professor? Eu vou explicar ao longo do processo, mas pode ter certeza. Tá? Professor, Oi. o senhor tá falando aí do break, mas consegue me ouvir direito? Estou ouvindo. Tá, beleza. Ao longo do curso, o senhor vai falar como é que o senhor pretende esses trabalhos, né? Porque, assim, o break, para mim, às vezes, dependendo da situação, é aceitável usar, né? Nunca. Não? Não tem situação onde você precisa usar break. Não existe. Eu tenho mais de 30 anos de desenvolvimento. Eu nunca usei break. Nunca. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, em questão de como você vai querer o trabalho, você vai dizer, né? Você vai falar que você aceita, que você não aceita, como é que você Não, quer. eu não aceito. Não tem nenhuma situação onde você precisa usar break. Não existe. Se tu me mostrar o teu código, a gente pode discutir depois lá no Telegram. Diz assim, professor, aqui é necessário usar break. Eu vou te mostrar que não é necessário. Aí eu vou te mostrar como é que tu aprende a não usar o break. A não ser no switch case, porque o switch case do C, ele precisa ter o break, para poder ele não ficar andando para todas as coisas. É a única situação, o único momento onde vai ser obrigatório o break. Mas é do comando, no switch case. Né? Não, Mas sim. qualquer outro, dentro de qualquer, não existe por que usar break. Então, só vai zerar nesse caso do break, né? Se tiver outras condições, sim, outras sintaxes erradas, você vai considerar. Mas sintaxe errada, o código nem roda, né? Mas vamos lá, tá? Então, eu vou especificando as coisas, mas vocês entendam isso. O break, para mim, é alguma coisa assim, ó. Eu não pensei antes nessa situação e agora apareceu ela, eu tenho que resolver. Opa! Então, eu tenho que rever o meu código, rever a minha ideia para verificar se essa situação, se essa condição, ela tem que estar, é uma condição de saída ou de parada, então ela tem que estar dentro das condições de parada. Então, eu tenho que repensar nos modelos de parada que eu estou usando para parar, para poder parar. Não forçar uma parada. Então, é assim, ó. Vamos lá. Seria algo como assim. Exiba se um número é divisível por outro. Exiba sim ou não. Aí você coloca 2 números, ele vai lá sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí você vai lá e coloca 0 no divisor. O que vai acontecer? Erro. Porque você não prestou atenção antes. Aí, putz, até essa situação. Se o número for 0, então eu dou um break. Não. Né? Eu tenho que pensar nisso antes. Eu li o número, é 0, opa, leia novamente que esse número não é válido. Leia novamente que esse número não é válido. Eu não uso break. Eu trato a condição. Deu para entender por que o break parece que é a solução mais imediata e ela é completamente errada? Porque depois você não sabe por que parou.
teu código. Simplesmente ele saiu, mas você não sabe por que parou. E aí você vai ficar perdido. Outra coisa que a gente tem que lembrar, o professor Edson é das antigas, tá? Então, e eu tenho que lembrar que a minha equipe não está necessariamente entendendo o que eu estou querendo explicar. Então, definição de variáveis sempre não é no meio do código, é no lugar onde faça sentido. Tem um lugar só para definição de variáveis, de organizar o teu código de tal forma que a pessoa entenda o que está acontecendo ali. Tá? Beleza? Mas, Thiago, vai ser uma briga feia comigo sobre o break. A gente pode discutir aqui quanto você quiser. A Conceição estava até rindo ainda agora. Né? Que ficou pensando, puta, eu vou ter que me livrar do break. Então, while, enquanto 1 igual a 1, eu vou lá no meio do caminho, se o número for 0, dá um break. Não. Então, eu coloco lá em cima. While, número igual a 0, número diferente de 0, eu faço as coisas. Oi. Né? Simples, eu posso completamente apagar o break de onde for, de onde quer que ele seja. Vamos lá. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Fala, Antônio. Professor, você tem alguma limitação em relação ao laço de repetição? Ah, beleza. Assim, a ED2, vocês vão precisar muito de recursão. Não é pouco, não, é muito, tá? Então, se tem duas coisas que vocês precisam aprender, é recursão e ponteiros, trabalhar com ponteiros. Tá? Então, se alguém tem dificuldade de recursão em trabalhar com ponteiros, já me procura ali. A gente vai dar uma aula muito superficial, mas já me procura ali no Telegram, no grupo. Assim, eu vou fazer o grupo que está com dificuldade de ponteiros, de alocação. Eu vou dar essa aula amanhã. Amanhã não, na quarta-feira. Tá? Mas os códigos de AED2, eles são muito mais simples quando eles são recursivos. Quando são por quê? A recursão, ela é um laço, ela é um loop, só que invertido, mas ele é um loop. Tá? Então, e aí vocês vão ver, quando você pegar o meu código e dizer assim, caramba, eu posso fazer isso em 4 linhas, em vez de 50 linhas? Pode. Né? E olha, vou dizer uma coisa. Semestre passado tinha um cara, que é Alexandre o nome dele. Mas não é esse Alexandre, não. O cara dava show em recursão. Muito melhor do que eu. Os códigos tudo pequenininho assim, cara. Então, assim, pô, mas é só isso. Né? Então, é essa capacidade de abstração que a gente precisa ter. Mas aí a gente vai conversando. Se vocês sentirem mais dificuldade e precisarem mais de aula de recursão ou de ponteiro, a gente para e continua dando aula de ponteiros e recursão. Entendeu? Para o andamento e dá aula, dá exercício,
Foca nisso, tá? Como o Thiago está falando aqui. Ah, professor, mas eu sou acostumado a usar o break. Então, me dá um exemplo que eu vou te mostrar como a gente resolve isso. E a gente vai mudando isso. O objetivo da disciplina é que vocês evoluam, né? Vocês possam enxergar as coisas de um outro olhar. Beleza? Karen saiu. Tá? Mais alguma pergunta? Fala, Antônio. Ok. Outra coisa que eu ia perguntar, em relação à abstração, tem alguma coisa assim que o senhor tem a falar sobre isso? Tipo, eu quero dividir o código em códigos pequenos assim e juntar. É a melhor coisa que você vai ter, né? É juntar código, né? Assim, uma coisa que é importante, cada função faz uma coisa. Se vocês partirem deste princípio, vocês vão ver que cada função vai ter 4, 5, 10 linhas. Em vez de ter uma função zona só com 800 linhas, que vai ser o maior escassez, porque você não sabe aonde parou cada coisa. Não sabe aonde tem a resolução do problema. Se tiver um problema. O que a gente tem que lembrar? Na computação, sempre vai precisar fazer manutenção. Sempre. Manutenção de código. Então, eu tenho que deixar o meu código preparado para uma manutenção. E eu vou explicar isso, me cobrem isso bastante, tá? A gente vai ajustando as coisas aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que tinha falado aqui. Tem algum livro? Tem, né? Deixa eu compartilhar aqui. Talvez até tenha em PDF esse livro, eu posso disponibilizar lá no Telegram. Os livros, ficou muito feio aqui, né? Ó, o livro do Ziviani, ele é bom, tá? O livro que tem dificuldade, esse cara aqui foi meu aluno, né? Mas principalmente para a lógica de programação, ele é muito legal também. E deixa eu ver aqui. Faltando um livro aqui, mas não está aqui não. Mas o livro do Cormen, cadê o livro do Cormen? Passei por ele aqui ainda agora. Angel, Siviane, tá aqui. Né? É um livro muito interessante. Mas me cobrem para eu procurar meus livros e disponibilizar para vocês, tá? Eu disponibilizo para vocês sem problema. Se eu tiver algum livro, acho que eu tenho um ou dois livros em PDF, que ajuda bastante vocês.
Mais alguma dúvida? Não? Então, eu vou passar um videozinho para vocês, que é o mínimo que você precisa saber antes de programar. Já está na playlist lá, tá? É exatamente o que se fala sobre os fundamentos quando você vai treinar um esporte, por exemplo. Muito provavelmente você vai tentar começar quicando uma bola, por exemplo. Às vezes a pessoa não tem nem coordenação para correr direito. Como é que ela vai quicar a bola e correr? Tem que treinar primeiro corrida, respiração, esse tipo de coisa. Então, tudo isso a gente coloca como fundamento. E a base da programação seria exatamente o fundamento. Agora, veja bem, é possível que quem nunca jogou basquete pegue a bola e consiga fazer uma cesta. Não é nada demais, sem um jogo, jogando sozinho. Então também é possível que você pegue uma linguagem de programação, abra um tutorial qualquer e faça alguma coisa ali. Não necessariamente você vai estar pronto para o mercado só porque fez a sua primeira cesta na programação, concorda? Mas é importante, como é importante ficar também brincando de arremessar de 3, é importante também brincar com essas coisas. Quando eu tinha 9 anos, eu fiquei seguindo o tutorial de MSX e consegui fazer lá um menuzinho, usando array, menuzinho de game para escolher os games que eu queria jogar. Então, é completamente possível, eu não tinha nenhum conhecimento de lógica de programação, nada disso, e consegui fazer. Então, não se abstenha de brincar também quando for necessário, quando você sentir vontade. Bom, vamos então começando causando uma certa polêmica. Vou até chegar meu suco para lá. Trouxemos aqui uma lista de livros muito conhecidos de quem está na nossa área. E que nós, sinceramente, não recomendamos, pelo menos a maioria deles, para quem está começando no sentido de não sei nada. Vou começar a programar hoje. O que eu vou ler? Isso. Código limpo. Aí o cara vai lá na Amazon, começa a enfiar um monte de coisa na cesta. E aí chega lá, abre código limpo, dá de cara com um monte de coisa, começa a ler e fala, gente, eu não acho que esse é um bom ponto de partida. Se você nunca escreveu uma linha de código, esse livro aqui não é para você. Codificador limpo. Esse também não. Refatoração. Muito menos, né, gente? Porque se você ainda não aprendeu a codificar, refatorar então vem depois, sem chance. Arquitetura limpa. Não. Eu diria que esse aqui entra depois de todos aqueles. Domain Driven Design. DDD. Arquitetura de dados e algoritmos em JavaScript, com JavaScript. Esse pode. Esse tem uma exceção que a gente vai deixar mais para o final. A gente vai dizer quando que você deve comprar esse livro aqui, tá? Agora, a gente não está dizendo que você não deva ler esse livro, tá? Vamos deixar claro, porque senão a pessoa já fica oriçada aí. A gente sabe da importância desses livros, até de outros, mas para quem está começando agora, nunca digitou nada de programação, nenhuma linha de código, não vai atrás desses livros, por favor, tá? Porque vão te assustar, vai ser muita novidade para um início, então vamos com calma. Acho que a primeira coisa que se deve estudar quando você quer se tornar um programador se chama lógica de programação. E o que é isso? Nada mais é do que você encadear os seus pensamentos de forma que você solucione um problema. Vamos supor, você quer escovar o dente. Quais são os passos necessários para que você consiga escovar o dente? A gente sabe que pegar a escova, colocar pasta na escova, colocar a escova na boca, jogar de um lado, jogar de outro, para cima, para baixo, cuspir, encher a boca de água, cuspir novamente. Quer dizer, esses são os passos. Agora, se eu fizer isso ao contrário, será que eu tenho o resultado? Será que eu consigo resolver esse problema? Não, né? Parece um exemplo bobo mas é a forma de fazer você entender o que a gente quer dizer com a lógica. E é justamente isso, encadear uma coisa depois da outra para você chegar lá no final com o seu resultado. E isso se pratica, se exercita. Da mesma forma que nós fizemos com o exemplo bobo, que normalmente é o que começa em qualquer curso, com o exemplo mais trivial do estilo de fazer arroz ou esquentar o leite. Depois você vai, obviamente, pegando problemas um pouquinho mais complexos e vai resolvendo ele através da lógica. E aí não precisa necessariamente de linguagem de programação nenhuma. Podem ser simplesmente papel e caneta, escrevendo cada uma das instruções a serem feitas até chegar naquele objetivo final. E quando você está encadeando pensamentos, que nós também costumamos dizer, nós chamamos de instruções, aí vem o segundo toque, que é justamente um algoritmo. É justamente quando você sabe qual é o seu problema, você sabe qual é a solução que você quer no final e você precisa elencar de forma lógica para você formar ali a solução.
Isso se chama algoritmo. E aí já começam a entrar coisas muito comuns na área de computação e da programação, né? Como, por exemplo, os loopings, o faça enquanto, por As exemplo, condicionais. as condicionais, né? Então, esfregue o seu dente enquanto ele ainda estiver sujo, ou durante 10 vezes esfregue de um lado, Isso. depois esfregue do outro. Se você abrir a torneira, não sair água, qual seria a válvula de escape ali? Como é que você resolveria esse problema? Deu um erro, deu uma exceção ali, entendeu? Então, tudo isso tem que estar previsto também no algoritmo. E aí vem o terceiro ponto, que é a abstração. Eu acho que falta muito no pessoal hoje em dia, porque a gente tem a tendência sempre a cair já no código, querer programar sem realmente saber que problema a gente está resolvendo. Isso é muito ruim. E isso daí, enquanto você está, às vezes, conversando com o cliente, até mesmo que você não esteja começando a programar, não. É comum a gente fazer isso, né? A pessoa está ali explicando o problema e você já está imaginando qual é o código, qual é a lib, qual é o framework, qual a língua. Não é nada disso, gente. Vamos abstrair aqui, temos que prestar atenção, focar ali naquele problema, no momento, né? E aí eu vou apelar aqui para o nosso amigo André Baltieri. Ele tem um artigo lá no blog dele em que ele fala sobre o conceito de abstração dentro da orientação a objetos. Mas tem um conceito mais geral aqui que eu acho que é muito importante. Ó. O conceito de abstração consiste em esconder os detalhes de algo, no caso, os detalhes desnecessários. No mundo real, utilizamos abstrações o tempo todo. Tudo que não sabemos como funciona por baixo dos panos pode ser considerado uma abstração. E ele dá até um exemplo. Ó. Em suma, pouco importa os detalhes do que aconteceu durante a manutenção do seu carro, por exemplo. O que importa é que ele voltou funcionando. Você pode até saber que eu levei o carro na oficina, a pessoa trocou pneu, trocou amortecedor, trocou correia ou trocou óleo, o que seja. Você não necessariamente precisa saber qual é o parafuso que ele apertou, o que ele teve que tirar, onde é que fica o filtro de óleo, por exemplo. Você não precisa saber desses detalhes. Ou seja, está tudo abstraído ali. Você sabe o início e o fim, não necessariamente todos os detalhes do que aconteceu no meio, né? Por isso que é tão importante a abstração, né? Porque quando a gente está ali de frente para aquele problema, a gente tem o problema e às vezes a gente sabe qual o resultado esperado lá no final, mas você não sabe exatamente quais são todas as etapas que você vai ter que percorrer para chegar naquele último resultado. Importante frisar também que na abstração não é necessário incluir a parte técnica. Quando a gente fala de resolver um problema, não fica pensando na lib que você vai usar, no OAuth, se eu vou usar JWT, se eu vou... Isso aí não faz parte da abstração. O nosso quarto ponto, aí sim, acho que ele já fica um pouquinho mais técnico, né, Gabriel? Fala aí, desenvolvedor, beleza? Seguinte, você tá cansado aí de ficar Que é justamente onde entra esse livro aqui, ó, falando sobre estrutura de dados. E esse livro especificamente, a gente recomenda nessa etapa, porque ele fala de estrutura de dados e algoritmos para JavaScript, mas ele conceitua também estrutura de dados. Nesse momento, é possível sim você estudar já aplicando com a linguagem de programação. Obviamente, se você tiver alguma dificuldade com uma linguagem, dá completamente para aprender estrutura de dados fora, só no papel também, fazendo um Portugal. As faculdades, por exemplo, usam muito o C como linguagem para ensinar a estrutura de dados, e eu acho que é completamente desprezível a linguagem nesse momento, mas a gente recomenda esse livro porque ele conceitua também. Mas a gente precisa também dizer o seguinte, você não precisa ser PhD em grafo, você não precisa ser PhD em árvore, em nada disso, para depois você começar a programar. O que é necessário é ter um mínimo de conhecimento de estrutura de dados. Saber o que é uma fila, uma pilha, um vetor, uma lista. Tudo isso vai facilitar o seu entendimento e o como você vai resolver os problemas, né? Se você não conhece nada de estrutura de dados, você vai tender ali a fazer algo talvez muito mais complexo do que é preciso. E aí depois sim entra a linguagem. Cada linguagem às vezes vai trabalhar de alguma forma com algum tipo de estrutura e vai facilitar o manuseio dela, vai facilitar tudo. Então essas nuances da linguagem você depois pega, mas de início, você sabendo como funciona cada uma das estruturas já vai ser o suficiente. Exato. Porque para cada estrutura dessa, existem também algoritmos correspondentes, tá? Tanto para inclusão, exclusão, busca. Então, o importante é você conhecer a base, e isso acontece muito na nossa área, isso que o pessoal não consegue entender. Porque quando você estuda a estrutura de dados, você pode estudar um básico e aí você pode cair na linguagem de programação. Depois você estuda mais um pouco, avançando na estrutura de dados, e depois você aplica na linguagem de programação. Pode ser um estudo paralelo, não precisa ser algo que, poxa, não, se eu não conseguir aqui montar um grafo, eu não vou nem pegar ali no Hello World daquela linguagem. Não é assim que funciona, né? Em um outro vídeo nós citamos isso e acho que eu continuo aqui defendendo a mesma tecla, né? Você pode ir e vir, né? Você não precisa fazer algo, não, vou aprender tudo aqui, depois eu vou passar para o próximo passo. Não tem problema você ficar nesse, aprendo um pouquinho aqui, aplico isso aqui na linguagem, volto, aprendo mais um pouco melhor da base. Então acho que faz parte do seu planejamento em estudar. E finalmente, chegamos na quinta dica.
que aí sim, eu acho que já dá direito, você já tem o direito aí de começar a estudar um pouco a parte da linguagem. Todas as linguagens, elas têm características comuns, né? Todas usam variáveis, alguns tipos de estruturas, tipos e condicionais, loopings. Todas essas linguagens de programação têm essa estrutura. Então, você começa a estudar esse tipo de coisa na linguagem que você escolher, isso também vai te ajudar lá na frente a resolver os problemas, né? De forma abstrata, né? Mas que vão te ajudar depois a você não ficar emperrado. Porque a linguagem que você escolhe, principalmente a primeira, ela pode ser um motivador e um desmotivador. A gente, inclusive, já fez vídeo sobre isso, né? Qual linguagem você deve escolher de início. E a gente defende que linguagens que têm tipagem fraca e dinâmica podem ser um bom caminho para isso. E aí, o que você achou? Essa é a base para você? Ou não? Você seguiu um caminho completamente diferente? A gente aceita também, tá? Não tem problema. Falamos no início do vídeo, tá? Que não existe uma resposta única. Então, tem lá 5 dicas, né? Então, primeiro entender, abstração, algoritmo, estrutura de dados e, por último, que a gente vai programar. Né? E é nessa sequência mesmo. Né? Se a gente não trabalhar nesse sentido, do entendimento do que é o problema, focar em entender os passos do problema para depois organizar, fica mais demorado as soluções. Ok? Bom, acho que esse é um pouco que eu queria passar hoje. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Eu estou aqui para poder resolver, ajudar, se for possível. E, professor, só fiquei um pouco curioso em relação à lista mesmo, lista de exercícios, porque programação na teoria não aprende, né? Tem que praticar. Não se preocupe, a gente vai praticar bastante. Uhum. A gente vai praticar bastante. Tá? É isso que a gente vai fazer. Aliás, o curso ele é muito mais prático do que teórico. Né? Só que, assim, como é que a gente vai praticar? A gente vai discutir algoritmos, né? E vocês vão pegar e vão implementar, dar um jeito de implementar esses algoritmos. Tá? E isso é interessante, Thiago, porque assim, não deixem para, peraí que eu vou implementar isso só na semana que vem. Não, porque já vou estar passando mais conteúdo. Né? Então, como é que eu vou ter dúvida? Bom, vou ter dúvida na hora que o professor Edson está explicando, aí eu posso perguntar para ele tirar a dúvida. Beleza. Né? Mas eu posso também ter dúvida na hora que eu vou buscar implementar aquela ideia. Que às vezes a ideia do algoritmo, ela não é 100% implementável dentro da proposta que a gente tem. Mas dá para ter soluções. Né? E aí, nessa hora também, a gente vai tirando dúvidas. Ok? Beleza? Então, o curso ele não é teórico, né? Mas é um curso que envolve raciocínio. Tá? A gente tem que lembrar que a prática da computação não é sentar e programar. A prática da computação é achar soluções para um determinado problema. Programar é só o último passo. Não sei se eu respondi. Bom, gente, é isso. Sejam bem-vindos, então. Né? Já viram que eu sou um pouco diferente do professor César, tenho mais cabelo do que ele. Né?
Eu guardo todos, ele não guarda nenhum. Então, ele só tem os que estão na cabeça dele. Eu tenho todos que estão lá na minha gaveta guardadinho. Né? Bom, então, quarta-feira a gente se vê novamente nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Beleza? Qualquer coisa, eu estou ali no Telegram para responder vocês. Falou, professor. Boa tarde. Beleza, professor. Valeu. Boa tarde aí, professor. Até quarta. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Bom dia, professor.